O que faz um engenheiro de manutenção? Então, antes de responder essa pergunta, a gente tem que entender que é o seguinte: engenheiro de manutenção, na verdade, é uma nomenclatura que ela pode ser utilizada e eu já vi utilizada de várias formas diferentes dentro de várias empresas diferentes. Então, você pode ter um engenheiro de manutenção, que na verdade não existe esse curso de engenharia de manutenção. Você vai ter uma pós-graduação em engenharia de manutenção, você vai se especializar em conhecimentos que te levem a conhecer sobre engenharia de manutenção, mas ele pode ser qualquer formação, né? Um engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro químico, civil, de produção, que atua na área de manutenção e é chamado de engenheiro de manutenção. Então, essa função, ela pode variar de empresa para empresa. Por exemplo, eu já fui supervisor de manutenção, coordenador de manutenção, com a nomenclatura na carteira de trabalho de engenheiro de manutenção. Por eu ser engenheiro, eu sou engenheiro mecânico, a grande maioria, aliás, dos engenheiros mecânicos vão para a área de manutenção, é muito natural isso, mas de uma forma ou de outra, cada empresa vai chamar o nome engenheiro de manutenção com uma determinada função que não quer dizer que ela é padrão em todas as empresas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Mas, falando de uma forma geral, o que seria a engenharia de manutenção, né? A engenharia de manutenção, ela é como se fosse uma sub-área da manutenção, né? Ela faz parte do setor de manutenção, porém uma parte que é responsável principalmente pela melhoria contínua dos processos da manutenção. Então, manutenção, basicamente, a gente poderia separar por execução, que é aquela que acontece de fato na área, por PCM, né, o planejamento de manutenção, que é responsável por rodar toda essa rotina, toda a gestão de manutenção, e a engenharia, aí, então, que vai fazer com que todos esses passos sejam melhorados continuamente. Dentro da engenharia de manutenção, a gente tem a parte de confiabilidade, que é RCM, FIMEA, análise de falha, toda essa parte que envolve a confiabilidade. A gente tem projetos e melhorias, então é uma parte muito mais técnica, que o engenheiro está muito mais em campo, lidando diretamente com o equipamento, ou seja, eu preciso de ter uma robustez maior no equipamento, devido ao produto, por exemplo, que eu processo naquele equipamento, então o engenheiro é muito mais de campo, então percebe que só nessas duas disciplinas que envolvem a engenharia de manutenção, a gente tem profissionais completamente diferentes, que são engenheiros de manutenção, né? Ele está focado muito mais na parte técnica, no equipamento, no campo mesmo, na análise do equipamento, e outro ele tá muito mais focado a parte de gestão, né? Que tem que conhecer de todas as ferramentas de RCM, de análise de falha, que é uma parte muito mais ligada à gestão, ele tem que ter um embasamento muito mais de gestão do que propriamente técnico de conhecer o equipamento, etc. Então, são disciplinas completamente diferentes, mas que estão dentro da engenharia de manutenção, né? E aí a engenharia de manutenção ainda entra em toda a implementação da indústria 4.0, que terão partes mais ligadas à gestão, terão partes mais ligadas à parte técnica ali, ligadas ao equipamento, né? E assim por diante. Então, a engenharia como um todo está trabalhando muito mais na melhoria dos processos, enquanto o PCM, por exemplo, está lidando com a rotina e por aí vai. Então, o engenheiro de manutenção, ele tem de ser mais a pessoa, um staff, né, que a gente chama. O que é o staff? Aquela pessoa que não tem, ele não lidera outras pessoas, né? Ele é liderado, ou seja, é um técnico, um engenheiro especialista, um técnico especialista, né? Na verdade, assim, estamos falando de engenharia de manutenção, mas pode ter pessoas de nível técnico ali dentro também, tá? Mas voltando ao engenheiro de manutenção, então o que ele faz? Ele pode atuar em todas essas vertentes e, claro, ele pode ser o próprio gerente da engenharia de manutenção. Aí sim ele vai exercer um cargo de liderança. Mas, do contrário, se você for colocar um supervisor, um gerente, geralmente eles não estão ligados diretamente à engenharia de manutenção. Então, se você é um engenheiro de manutenção, geralmente você vai ser aquela pessoa que não vai ter um time para coordenar, e você vai ter uma parte técnica bem específica para melhorar uma parte específica dali da manutenção, do setor de manutenção. Então, basicamente, quando a gente fala de engenheiro de manutenção que está atuando de fato na engenharia, e não como uma nomenclatura genérica, né? A gente está principalmente ligado a pessoas que não têm uma equipe para liderar, pessoas que estão atuando numa parte bem específica, bem técnica do processo, né? Ainda que, quando eu falo técnica, ainda que for mais técnico ligado ao equipamento ou mais da gestão, é uma parte bem específica ali dentro que não está lidando com liderança de equipes, tá? Agora, como eu falei no início do vídeo, a parte que fala que é um engenheiro de manutenção
mas pode colocar a nomenclatura que quiser. Então, assim, cada empresa vai variar, né? Então, você pode ter um engenheiro de manutenção, sim, que é o que lidera a equipe de planejamento, por exemplo, mas que a empresa resolveu colocar como nomenclatura engenheiro de manutenção. E aí, enfim, não tem uma regra para isso. Agora, se você quiser saber mais sobre a engenharia de manutenção em si, a gente tem um curso que é o Engenheiro de Manutenção 4.0, e aqui na descrição do vídeo você tem um link que tem um vídeo que mostra de forma geral o que é engenharia de manutenção e o que o curso oferece também de conteúdo, tá? Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais, é só clicar no link da descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado para outro vídeo onde eu passo passo a passo ali os pilares da engenharia de manutenção para você ter um maior entendimento também da engenharia como um todo, beleza? Te vejo lá, um abraço, sucesso!